Olá, meu nome é João. Nosso grupo é composto pelo Breno, pelo Fabrício e pelo Mikael. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre um pouquinho das reações que envolvem o dimetilcarbonato e seus derivados. Bom, falando um pouquinho sobre a cinética de poupação Craft, ela é dividida em algumas etapas, sendo que o sistema ele apresenta uma presença de duas fases, sendo a fase sólida e a fase líquida. Com isso, é um sistema heterogêneo. Bom, a cinética de poupação ela é dividida em 5 etapas, como são apresentadas: para o transporte do íon do licor, a difusão dos íons para o interior dos cavacos, a reação que ocorre entre os íons e o componente da madeira, a difusão daí dos produtos da reação para o exterior do cavaco e o transporte desses produtos que são gerados na reação do licor com o licor de cozimento. Bom, a taxa global da reação ela é determinada através da fase mais lenta entre essas 5 fases que foram apresentadas. Sendo que a fase mais lenta seria chamada de fase controladora. Então, nas condições normal da reação, as fases 1 e 5 elas não apresentam grande relevância na taxa global da reação. Porém, as fases 2 e 4, que são as fases difusivas do interior do licor para o interior dos cavacos e da reação dos produtos para o exterior do cavaco, ela apresenta grande influência, em exceção quando a espessura do cavaco for menor de 3 milímetros. Bom, dentre as reações envolvidas no digestor, é necessário que os cavacos, as madeiras, elas ficam expostas em uma solução alcalina. Essa solução alcalina ela é denominada como licor de cozimento. É utilizado o sulfeto de sódio e o hidróxido de sódio. Esse sulfeto de sódio ele tem como principal função a aceleração da remoção da lignina. E com isso faz com que fique por menos tempo esses cavacos ficam menos tempo expostos nessas soluções alcalinas. Uma das reações que ocorrem na reação de poupação na presença de solução alcalina no digestor é a desetilação. Essas hemiceluloses isoladas elas são extraídas a partir da solução alcalina. Dependendo o tempo que ela é extraída, depende muito das temperaturas e pH da solução. Em temperaturas mais baixas e pHs mais elevados, ela tem um tempo menor. Já em pHs mais baixos, ela apresenta um tempo de reação maior. Então, as reações de peeling e stopping elas ocorrem sequencialmente uma depois da outra. As reações de peeling é a perda do açúcar do polissacarídeo reduzido. Então, primeiramente ocorre as reações de peeling, que é a perda do rendimento ou desfolhamento, que seria, e depois é seguida de uma reação de stopping, onde ela previne essas perdas de rendimento. Outra reação que ocorre nas reações de poupação na presença de solução alcalina no digestor são as reações com as chilanas. Essas reações elas são as chilanas elas são facilmente degradadas e com isso elas sofrem algumas modificações durante o processo de poupação Craft. Com isso, esses resíduos como o etoxil e o ácido metilglucorônico, eles são totalmente removidos ou parcialmente. Isso dependendo muito das condições em que eles estão, de temperatura e de pH, e também do grau de polimerização da chilana. Com isso, essas reações a gente vê que a taxa das reações ela está muito ligada ao pH, à temperatura e o meio alcalino em que se encontram esses cavacos. Segundo o trabalho que utilizamos como base, a modelagem para a cinética química se tem essas três formas. A primeira para o consumo de hidróxido de sódio, a segunda para o consumo de NaSH e para a terceira
para o consumo de antroquinona. Bom, falando um pouco agora sobre o digestor. O digestor é o equipamento onde ocorre a poupação química, né, ou o cozimento. E o digestor pode ser visto como um vaso de pressão, onde a madeira picada, né, os cavacos, vão receber o licor de cozimento, onde são submetidos à pressão e temperatura aí por volta de 170 graus Celsius, 150. A alta temperatura vai demandar elevada pressão, pois deseja-se que o licor não se vaporize, né? E tratando-se dos digestores contínuos, os mais utilizados são os de tecnologia Camir, né? E os contínuos vão apresentar algumas vantagens em relação aos descontínuos, sendo que para altas cargas ele vai apresentar um custo menor, maior economia de vapor, a qualidade final vai ser superior, né? Vai ter rendimentos elevados, menor consumo de produtos químicos, apresenta menor corrosão e maior controle de emissões atmosféricas, né? Agora falando mais rapidinho sobre a descrição detalhada de como funciona o digestor. Bom, os cavacos alimentam a calha vertical, né, parcialmente cheia com licor branco, onde eles vão ser impregnados com álcali ativo e então enviados para o alimentador de alta pressão, onde recebe o licor branco e o licor de recirculação. Aí o licor de recirculação carrega os cavacos para o topo do digestor. Aí no topo, à medida que os cavacos vão descendo, o licor é extraído pelas ranhuras nas placas da peneira do separador de topo, né? E através de bombas de alta pressão, o licor branco é adicionado, sendo rapidamente absorvido pelos cavacos. Aí os cavacos continuam descendo até entrarem na zona de aquecimento, onde são aquecidos até aproximadamente 165 graus Celsius. Um outro tubo central introduz licor no final da zona de aquecimento, onde a temperatura é elevada devido ao calor da reação. O tempo de reação nessa zona é de aproximadamente 90 minutos. Aí no final dessa zona há um conjunto de peneiras de extração, cuja finalidade é retirar o licor preto fraco, assim chamado no processo, que é resultante da reação. Parte da água contida nesse licor é recuperada por flecheamento. O licor agora mais concentrado, ele é chamado no processo de licor preto forte e é enviado para os evaporadores, entrando no sistema de recuperação. Os cavacos então cozidos, eles entram na zona de lavagem a alta temperatura, onde recebe licor de lavagem a 80 graus Celsius em contracorrente, injetado no fundo do digestor. O licor de lavagem, ao subir em direção contrária ao fluxo dos cavacos, ele vai arrastando o licor de cozimento e assim sua concentração é elevada para cerca de 15% e sua temperatura para mais ou menos 140 graus Celsius. A alta temperatura nessa zona ela é capaz de aumentar a eficiência da lavagem, já que aumenta consequentemente a taxa de difusão. O tempo de retenção na lavagem varia de 1 a 3 horas, dependendo do resultado final almejado. Na zona de lavagem, os cavacos vão para a zona de resfriamento. Da zona de lavagem, né, eles vão para o resfriamento, onde são resfriados de 75 a 95 graus Celsius. E submetidos depois a uma lavagem final, e por fim o licor de resfriamento ele é retirado na parte superior e se torna o licor de lavagem. Sobre a capacidade, hoje em dia já é possível encontrar digestores com contínuo de até 90 metros de altura, chegando a produção de 5.000 toneladas de celulose. No Brasil, a gente tem a Suzano, a maior produtora de papel e celulose. Ela produz cerca de 1.600 toneladas dia de celulose.